Olá, amigos! Mais um vídeo, mais um trabalho nosso aqui no YouTube. Um abraço a você que está assistindo, boa tarde, boa noite, bom dia, independente do momento também que você dê uma olhada neste vídeo. Esse vídeo é de número 95. Agradeço a você que dá o like, a você que compartilha, a você que está inscrito e aos futuros inscritos neste canal. Hoje nós vamos falar sobre história, vamos falar sobre cultura e depois, na segunda parte, nós vamos falar sobre língua portuguesa e afins, dando dicas para vocês que vão fazer concurso, para vocês que vão fazer Enem, ou simplesmente que, igual a mim, lutam, se esforçam para falar razoavelmente o português e também escrever razoavelmente a nossa língua, porém complicada, né? Também nosso idioma. Então, meus amigos, vamos lá, vamos falar hoje sobre a Igreja Católica, sobre a instituição. Não é nada no sentido de proselitismo. Falarmos sobre a estrutura da Igreja Católica e depois nós vamos falar sobre o Prêmio Nobel, ou Prêmio Nobel, que muitos chamam Prêmio Nobel da Paz, mas não é só da paz. E também falaremos sobre um grande nome, não da teledramaturgia, mas da dramaturgia brasileira, chamado Milor Fernandes. Vamos lá, vamos subir agora no balão do conhecimento e vamos eu reportar como jornalista para vocês as informações e vocês colocarem no banco de dados mental. Meus amigos, hoje neste vídeo 95 nós vamos falar sobre a Igreja Católica, mas não a Igreja Católica no sentido de fé, mas a Igreja Católica no sentido de instituição, o aspecto físico da Igreja. E a Igreja Católica é uma das instituições mais antigas no sentido de cristandade, de cristianismo. Ela tem cerca de 2.000 anos e ela tem atualmente 1.300 bilhões de fiéis, cerca de 1.300 bilhões de fiéis espalhados por todo o planeta. Todo o planeta tem lá a sua parcela de católicos. O Brasil, só o Brasil, é tido como o país católico, o maior país católico do mundo. A sede da Igreja Católica Apostólica Romana se localiza no Vaticano, que é o menor país do mundo. E a Igreja Católica, a de hoje, ela se originou lá com o primeiro Papa, que foi o apóstolo Pedro, e que, segundo as biografias que eu pesquisei, ele comandou a instituição durante mais de 37 anos. A história do catolicismo se confunde com a história do cristianismo, porque o cristianismo ele teve muita dificuldade de se firmar na época em que o Cristo estava vivo e também depois, porque aconteceram muitos e muitos massacres aos fiéis, aos homens e mulheres e até crianças que acreditavam, né, que professavam a fé no Cristo, a fé no Salvador dos homens. E essas criaturas, essas pessoas, elas pagavam, elas respondiam com o preço da morte, eram mortes sangrentas. Nós sabemos, tanto para quem estuda história, ou para quem vai diretamente pesquisar o que acontecia aos discípulos do Cristo de antigamente, e nós vamos saber que havia muito massacre, havia as pessoas que eram atiradas aos leões e aos elefantes africanos dos famosos circos romanos, e o espetáculo era dantesco. A gente não vai dizer aqui o que acontecia, porque era altamente desagradável. Havia também as chamadas tochas humanas, que era um prazer mórbido, né? Até praticado por pessoas desequilibradas, como foi o imperador Nero. Então foi muito derramamento de sangue,
foi muita perseguição, foi muita maldade imposta aos cristãos de então, para que a Igreja Católica, para que a Igreja Cristã, ela se estruturasse e fosse hoje, independente que se não for sua fé ou se for sua fé, se tornar hoje um grande colosso de fé e de fiéis que existe no mundo. Para a gente ter uma ideia de algumas informações a respeito, nós vamos ver que a história da Igreja Católica, ela vem, lógico, de lá de trás, ela vem da Roma Antiga, e depois de toda essa situação, quando ela vai se estabilizando, ela passa por um período chamado Cisma do Oriente, ou Grande Cisma, que é quando divide, né, a Igreja Católica Apostólica Romana e a chamada Igreja Ortodoxa. Da mesma forma que acontece a divisão da Roma, né, a divisão do Império Romano, em Império Romano Ocidental, que ficou com a cidade de Roma, e o Império Romano Oriental, que ficou com a cidade de Constantinopla. Então, com esse advento dessa separação, então abre-se a porta para a chamada Igreja Ortodoxa, que nós vamos falar mais adiante. Aí vai passando o tempo, vai passando, em 1517, o que é que ocorre? Ocorre a chamada Reforma Protestante, que é um capítulo à parte. Muitas pessoas não estavam muito satisfeitas com algumas, digamos assim, algumas vantagens, né, que os grandes que os grandes dirigentes da Igreja Católica desfrutavam, né, digamos, o alto clero, e a população, né, ficava lá embaixo, trabalhava para eles, era escravizada para eles. Tem a questão das famosas indulgências, e um homem, né, muito inteligente, muito firme nas suas atitudes, nas suas convicções, lutou contra isso, e foi o famoso Lutero. Então, em 1517, há uma racha na religião, na Igreja Católica, e nesse racha surge exatamente a Igreja Protestante. Por isso que chama Igreja Protestante, porque ela protestava contra a opulência que viviam os grandes poderosos da Igreja Católica de então. Aliado a isso, aconteceu também um processo de expansão marítima, a expansão marítima portuguesa, também espanhola, dos grandes colonizadores espanhóis e europeus, aliás. Então, a igreja aí, ela teve um meio de divulgar, né, suas ações, e também fazer a catequização não só dos índios, mas também de colonos, dos familiares dos colonos, porque com a vinda do pessoal da metrópole para o Brasil e para outros países da América Latina e também da América anglo-saxônica, como no caso os Estados Unidos, a igreja ia na frente. Tinha que construir uma igreja, botar uma cruz lá em cima e se instituir ali a Sagrada Igreja Católica, e ali também uma manutenção do poder. Então a gente sabe que vieram para cá os jesuítas, depois os jesuítas, já fiz um vídeo sobre esse caso. Os jesuítas queriam mandar mais do que os colonizadores, foram colocados para fora, e aqui no Brasil mesmo foi realizada a primeira missa com a vinda de Pedro Álvares Cabral, e a primeira missa no Brasil que foi realizada pelo Frei Henrique Soares de Coimbra, e também os jesuítas que vieram com o Tomé de Souza, que, como eu já falei, eles quiseram mandar mais do que o pessoal da Europa, então eles tiveram que sair daqui do Brasil. Falando sobre estrutura de Igreja Católica, nós podemos ver nessa eleição que ocorreu há cerca de 2 semanas, a eleição de um novo Papa. E qual é a estrutura da Igreja Católica? A sede é o Vaticano. Como eu já disse, é o menor país do mundo. E a estrutura ela se dá da seguinte maneira: a maior autoridade, a autoridade máxima dentro da Igreja Católica é o Papa.
Em segundo lugar ficam os cardeais. São cerca de 235 cardeais em algumas partes do planeta. Em terceiro lugar na hierarquia vem o chamado arcebispo. Os arcebispos, eles ficam em terceiro lugar na hierarquia. No quarto lugar ficam os bispos e, consequentemente, monsenhor, padre e diácono. Então, quando houve o chamado conclave, que significa com chave, teve a necessidade dessa eleição ser feita com esses 200 e tanto cardeais. Só aqui no Brasil existem 7 cardeais que atuam exatamente no Vaticano. Eles só perdem, o cardeal só perde em hierarquia para o chamado Papa. Então, eu mesmo, alguma coisa que eu vi sobre a eleição do Papa, eu fiquei mais voltado para essas questões da estrutura. Por isso que eu fiz esse vídeo, porque eu acho que vocês também têm esse tipo de curiosidade. Eu queria saber como era essa estrutura, como é essa hierarquia, o que é que significa esse conclave, como é toda essa estrutura por trás de uma eleição que foi clamada e declamada, né, para o mundo todo, através das mídias digitais e também da TV aberta. Vale também a gente falar sobre, é importantíssimo, eu quero falar aqui sobre 2 pontos. Quero continuar falando sobre o Brasil, deixa eu voltar aqui para o Brasil, porque até a vinda da família real ao Brasil, no começo do século XIX, a religião oficial no território brasileiro era a religião católica. Quem não professasse a Igreja Católica, os dogmas católicos, sofreria. E a gente sabe que logo quando o Brasil foi colonizado, iniciou-se o tráfico negreiro. E os nossos irmãos que vieram da África, eles trouxeram para cá toda uma cultura religiosa baseada no africanismo, nas religiões afro. E esse tipo de religião não era muito bem vista pelos senhores, pelos padres, né, e pelos também senhores da Europa e os colonos daqui, que não gostavam muito. Então a gente sabe também que houve a questão do sincretismo religioso, algumas figuras, né, religiosas dos cultos afro tiveram que tomar outros nomes e eram adotados esses nomes exatamente na Igreja Católica Apostólica Romana, que sofreu muito, esse tipo de culto sofreu muito aqui no Brasil. Aí, a partir da vinda da família real ao Brasil, no início do século XIX, a religião católica ela não ficou apenas como religião, só ela aqui no Brasil, mas outras religiões elas começaram a fazer parte. Já como vinha muita gente lá de fora para cá, outros tipos de religião, inclusive religiões de caráter protestante, começaram também a se desenvolverem no Brasil. Outra coisa, antes de 1891, antes da proclamação da República, aqui no Brasil, quem emitia certidão de nascimento, certidão de casamentos e atestado de óbito eram exatamente os sacerdotes. E eles ganhavam com isso, eles recebiam com isso. Então, a partir do ano de 1891, ou seja, no final do século XIX, o que é que ocorreu? Isso aí passou para o país, para o Estado brasileiro, e também em 1891, o Brasil passou a ser um país laico. E o que é um país laico? O país laico é aquele que todas as suas normas, todas as suas leis são independentes de ditames religiosos. No caso, o ditame da Igreja Católica Apostólica Romana. E voltando lá para o comecinho, a questão da divisão da igreja, a igreja se divide em Igreja Católica Apostólica Romana e a famosa também Igreja Ortodoxa. Para quem gosta de fuçar, como eu digo, quem gosta de ir atrás de informação, quem é curioso, que quem é curioso já nasce curioso, eu tinha uma Bíblia, né? Hoje a gente não tem mais, é uma Bíblia muito antiga, ela foi de 1979, e ela continha fotos exatamente da Igreja Ortodoxa grega.
Então, essa divisão, eu quero explicar a vocês direitinho, é que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela ficou toda voltada para uma liturgia em latim. Já a que obedece, digamos, o Oriente, que é a ortodoxa, ela segue toda uma liturgia em grego, porque o termo católico significa universal. Então, católico em grego é universal. E a Igreja Ortodoxa, ela não reconhece o Papa como chefe do patriarcado. Então, essa igreja também ortodoxa, ela é totalmente, ela é independente e ela é anacéfala, ou seja, ela é independente, ela pode ter, tem dela na Rússia, tem igreja ortodoxa russa, vocês podem ver as fotos, são bem interessantes, tem na Armênia, tem na própria Grécia, em várias partes do planeta. Então, é muito importante que se saiba isso. Por isso que nós chamamos Igreja Católica Apostólica Romana, e existe também a Igreja Ortodoxa, como a Igreja Ortodoxa Russa. Só é você botar lá no Google e você vai ver as fotos e você vai entender muito essa questão de estrutura dessas igrejas, não só no Brasil, são igrejas, perdão, autocéfalas, ou seja, igrejas totalmente independentes. Na Ucrânia também há igreja ortodoxa. Então, meus amigos, isso é só para vocês terem uma ideia do que é a estrutura da Igreja Católica, do primeiro Papa, que foi o apóstolo Pedro, que, segundo os biógrafos, ele governou, ele administrou por cerca de 37 anos, tem toda essa divisão, a importância, a influência nos costumes do Ocidente, a influência também quando os europeus vieram para a América Latina e também para a América anglo-saxônica, no caso dos Estados Unidos, e usaram a igreja como meio de catequização e como meio também de doutrinação, não só para os índios, para os nativos, como também para os colonos e para os moradores. Está contada essa primeira parte do nosso vídeo. Agora nós vamos para o segundo tema, que é um tema legal, é um tema bem ameno, que é o Prêmio Nobel, que muitos chamam Prêmio Nobel da Paz. Mas o Prêmio Nobel não foi só dado, nem é só dado para aquelas pessoas que se destacaram em trabalhos de benevolência, em trabalhos voltados para a perpetuação da paz. Não. Eu vou falar a vocês um pouco da história. A história do prêmio, desse prêmio, né, o prêmio chamado de Prêmio Nobel, ele data lá também do século XIX, já para o seu final, e ele leva o nome do seu próprio criador, né? Ele é um homônimo. E nós vamos falar aqui sobre esse prêmio, que ele é concedido por instituições suecas e norueguesas, aqueles que mais se destacarem não só na paz, mas também na física, na química, na medicina e na literatura. E o seu criador, né, o famoso Alfred Nobel, ele nasceu em 1833 em Estocolmo, capital da Suécia, e ele foi um homem muito inteligente, ele falava vários idiomas e ele era um químico. E ele foi o inventor da dinamite, e ele também inventou, eu tenho que ler aqui no script, porque ele inventou a balistita. Então, ele, lógico, ganhou muito dinheiro com isso, e quando o irmão dele falece, no ano de 1888, o irmão dele chamado Ludwig, ele sofre uma baita de uma calúnia no jornal, que o difama chamando de comerciante da morte. Ele ficou altamente abalado, altamente entristecido, ele ficou abatumado, como diriam os escritores da literatura brasileira de antigamente, e ele disse, espera aí, eu vou ter uma ideia, ele fez um marketing, né? Ele fez um marketing a si mesmo, a favor dele mesmo. Ele disse, então eu vou criar um prêmio, esse prêmio vai premiar, vai prestigiar aquelas pessoas que fizerem coisas boas, coisas nobres, dentro da química, que era a área dele,
a física, a literatura, a medicina e também a favor da paz. Então, ele criou esse prêmio, ele era um homem muito rico, e ele deixou lá estabelecido que com a morte dele, o prêmio teria que acontecer todo dia 10 de dezembro, né? E o primeiro aconteceu em 10 de dezembro de 1901, e que contemplasse as pessoas que se destacassem em qualquer parte do mundo nessas áreas que eu aqui mencionei. E tudo aconteceu bem direitinho, bem como ele queria. E o prêmio até hoje é um sucesso, até hoje é um grande êxito. E aqui eu vou dizer para vocês alguns dos grandes nomes que participaram não dessa eliminatória, mas desse prêmio que ocorre no Conservatório Real de Estocolmo, na Suécia. Nós temos física, o primeiro prêmio foi para Marie Curie, foi também para Albert Einstein. O de química foi para Ernest Rutherford e também para Carl Pauling. O prêmio de medicina foi para Robert Koch, muita gente sabe quem foi Robert Koch, e Alexander Sand Fleming. Em literatura, ganharam em 1901 Ernest Hemingway, o latino-americano Gabriel Garcia Marques, foram alguns que ganharam, não dessa data, mas que ganharam o prêmio Nobel, lógico, em literatura. Bob Dylan, que era um músico, mas ganhou por trabalhos que ele fez em prol da literatura. E em termos de paz, Martin Luther King, Nelson Mandela e a famosa Madre Teresa de Calcutá. Os vencedores do Prêmio Nobel, eles ganham um diploma, ganham uma medalha de ouro de 18 quilates e, além disso, ganham um prêmio em dinheiro de cerca de $1 milhão. O Brasil, o nosso Brasil, a nossa terra Brasilis, ele concorreu, né, mas até agora não ganhou. Foram nomes como Carlos Chagas, em 1913 e 1921, Adolf Lutz, em 1938, Manuel de Abreu, em 1946, e na literatura, Jorge Amado e Carlos Drummond de Andrade. A primeira mulher que ganhou o prêmio Nobel foi exatamente a Marie Curie, que foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel. Então, meus amigos, é interessante nessa história do prêmio Nobel, que muita gente pensa que é o prêmio Nobel da paz, mas ele não abrange só a paz, ele abrange também outros setores importantíssimos e de primeira necessidade, porque química, física, medicina, literatura, realmente são pontos muito importantes dentro da sociedade mundial. E agora vamos falar sobre literatura, mas vamos falar sobre... eu, como jornalista, gosto muito de reverenciar os grandes nomes do jornalismo passado, principalmente do jornalismo passado, para que eles não sejam esquecidos, né? É tão chato, eu sinto muito assim, hoje não ter essa memória tão boa, o Brasil não ter essa memória tão positiva, né, a favor dos grandes nomes de todos os setores. Por isso que esses meus vídeos, eles trabalham o atemporal, eles trabalham o atual, mas é uma pequena janelinha para a gente não deixar que morram, como morreram seus corpos físicos, esses grandes nomes que ajudaram tanto na intelectualidade, na saúde, no bem-estar das pessoas, ou seja, o conjunto da obra. E hoje eu vou falar sobre um nome, um dramaturgo bem conhecido. Ele tinha umas críticas bem ácidas, mas é um dos grandes nomes da dramaturgia. Não estou falando de teledramaturgia, eu estou falando da dramaturgia brasileira, o famoso Milor Fernandes. Milor Fernandes, ele nasceu em 1923, no Rio de Janeiro, e morreu em 2012. Ele foi desenhista, ele foi escritor, ele foi dramaturgo, e foi um homem que ele trabalhava muito com a crítica social, muitas vezes ácida. Ele era um profundo crítico dos costumes, ele era um crítico sociopolítico. E ele gostava muito de desenhar, era o prazer dele, era desenhar. E
ele foi um carioca, né? Ele nasceu na cidade do Rio de Janeiro, e o nome dele mesmo era Milton Viola Fernandes, mas adotou Milor Fernandes e ficou mais fácil até para a gente entender. Milor é um nome meio diferente, mas eu acho que ele é um homem tão antenado com marketing também, que ele aproveitou criou esse nome, né, esse pseudônimo, e facilitou as coisas para ele até hoje. Então ele começou a trabalhar aos 14 anos na revista O Cruzeiro, a famosa revista O Cruzeiro. Tem até na minha playlist, tem um vídeo que fala sobre a revista O Cruzeiro. E enquanto ele trabalhou na revista O Cruzeiro, enquanto ele trabalhava no Liceu de Artes e Ofício da capital fluminense. Logo passou a escrever para diversos periódicos e em 1953 ele iniciou sua aclamada carreira como dramaturgo, ou seja, por volta dos 20 anos de idade. Ele se identificou muito com a comédia, com a ironia e com a crítica ácida. O pai dele era espanhol, né, um espanhol naturalizado brasileiro, sua mãe era costureira, e o pai dele, quando ele nasceu com 2 anos, que ele fez 2 anos, o pai dele falece. A mãe dele passa a cuidar da casa e ele passa a sustentar a casa, e com a morte da mãe também, em 1938, ele vai trabalhar como office boy num consultório médico e também ele trabalha como office boy na revista O Cruzeiro. Ele foi vencedor de um concurso de contos na revista A Cigarra, onde também passou a trabalhar. Ele trabalhou no Diário da Noite, que é um jornal muito conhecido para quem gosta do antigo jornal, né? Dos jornais antigos que hoje não tem nada a ver com esses jornais feitos atualmente. Então, ele também dirigiu revistas como A Girafa e a revista O Guri e o Detetive. Em 1942, ele faz a sua primeira tradução. Ele gostava muito de escrever. Então, ele escreveu A Estirpe do Dragão, que foi a primeira tradução de uma obra da escritora americana Pure Brick. E ele fez isso por volta dos 19 ou 20, dos 19, ele nasceu em 1923, por volta dos 19 anos. Em 1948, ele faz a sua primeira viagem aos Estados Unidos. E lá, ele conhece ninguém mais, ninguém menos que o gênio Walt Disney. Foi também nesse mesmo ano de 1948 que ele se casou. No ano de 1951, ele fez uma viagem pelo Brasil com o também intelectual Fernando Sabino, que ele queria conhecer o Brasil, conhecer os Brasis dentro do Brasil. Depois ele viajou para a Europa, mais precisamente para a Itália. Depois ele viaja para o Oriente Médio. Ele escreveu sua primeira peça teatral em 1953, que se chamou Uma Mulher em 3 Atos, e aí começou a sua carreira muito bem sucedida dentro do teatro como dramaturgo. Foi também apresentador de TV em 1959. Em 1960, ele escreveu Um Elefante no Caos, que foi uma peça teatral, ganhou um grande prêmio de teatro. E em 1961 conheceu o Egito e em 1963 conheceu Portugal. Em 1963, finalmente, ele sai da revista O Cruzeiro e passa a trabalhar no jornal O Correio da Manhã. Lançou em 1964, o ano que começa a ditadura, a revista Pif Paf e colaborou também em algumas das mecas, eu diria assim. Se existe mais de uma meca, eu diria, ele atuou em várias mecas, principalmente para quem gosta de jornalismo de antigamente. Ele trabalhou na Tribuna da Imprensa, trabalhou nas revistas Veja, Isto É, no jornal Carioca O Dia, na Folha de São Paulo e no Estado de São Paulo. Desses das antigas, ele só não trabalhou no potentado jornal O Globo. Algumas características das suas obras é que toda peça, tanto peça de teatro quanto prosa, eram recheados de humor, muitas vezes ácido, como eu disse a vocês, e um espírito altamente provocativo. Ele participou muito do teatro chamado Teatro de Resistência. Então, meus amigos, vai aqui a nossa humilde homenagem, né, como jornalista,
a esses jornalistas de antigamente que escreviam com caneta mesmo, caneta e papel, aquele bloco, escreviam muito, liam muito, para mim eram jornalistas mesmo. E eles escreviam a máquina, hoje não tem mais condição, acho que não existe nem máquina de escrever, e foram grandes mestres na arte da comunicação. Então está aqui o nosso registro, a nossa homenagem ao grande nome Milor Fernandes. Então, meus amigos, nesse 95º vídeo, eu falei aqui a vocês um pouco sobre a instituição Igreja Católica, sobre o Prêmio Nobel e também sobre a figura de Milor Fernandes. Quem quiser continuar, continua. Quem quiser, para por aqui, porque eu vou para a segunda parte do vídeo, que eu vou falar justamente sobre dicas. São shorts, são curtas, sobre dicas de língua portuguesa e afins. Está contado e até o próximo vídeo. Lembrando que agradeço a quem assistiu, ainda bem que eu me lembrei, não está no script, está no meu script aqui da mente. Quem gostou do vídeo falando sobre o Vincent van Gogh, para mim uma grande celebridade, nós vamos fazer também o vídeo 2. E vamos continuar fazendo os vídeos falando sobre os grandes virtuosos, os grandes mestres, não só da pintura, mas também da música clássica. Continuando, vamos para a nossa segunda parte do vídeo, do nosso vídeo 95, e dando dicas a vocês que vão fazer vestibular, a vocês que vão fazer Enem, a vocês que vão fazer concursos públicos, ou a vocês que estão precisando melhorar ortografia, gramática, redação, interpretação de texto, no colégio, na escola ou na faculdade. Eu vou dar uma dica a vocês sabem que eu leio muito, gosto muito de ler, sou viciado em leitura, e quando eu vou ver alguns textos na internet, até textos jornalísticos, eu fico um pouco triste, porque eu também cometo muitos erros, né? Até no falar, no escrever, porque a língua portuguesa é riquíssima. Então, eu vejo muita gente caindo em cascas de banana com relação ao A, exatamente, A-H-A, com acento agudo, e ao A sem acento. Por exemplo, quando eu falo, ele viajou para a Espanha há alguns anos. Esse A é um H-A acentuado, com acento circunflexo no A. Agora, se eu digo, eu viajarei para a Espanha daqui a 3 meses, esse A, ele fica sozinho, sem nenhum tipo de acentuação. Muito cuidado. Vai uma dica bem prática para vocês. Tudo que vocês colocarem no passado é HA. O que vocês colocarem no futuro é simplesmente A. Tanto para o futuro, eu vou daqui a 3 dias, a 3 horas, como também questão de quilometragem. Eu moro daqui a 2 quilômetros. Tudo que indicar futuro é apenas o A, e o que indicar metragem, ou quilometragem. O que for passado, vocês usam o H e o A com acentozinho agudo no A. É uma dica muito importante e muita gente, infelizmente, cai nessa casca de banana que acontece em concursos, que acontece no Enem e também nas provas escolares. Está contado, meus amigos, muito, muito obrigado pela atenção que vocês dispensam ao meu simples trabalho. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Está contado.